Opa, e aí? Meu nome é Max e eu falo de finanças aqui na internet. Tenho um canal no YouTube, TikTok e no Instagram. É o canal ABC do Dinheiro. Por que tem esse nome, né? Porque eu sou do ABC, moro aqui em São Bernardo. E todo vídeo que eu falo é sobre... Eu tenho um monte, né? Um assunto principal ali e aí eu começo a discorrer. E às vezes eu uso gente da minha família como exemplo, conto alguma história que aconteceu e às vezes a conversa ela vai para outro rumo, tá? Mas eu queria falar hoje sobre se você age por impulso. Você age por impulso? Você é reativo com as coisas? Ou você sempre pensa para agir? Né? Quando a gente é muito reativo, a gente acaba errando bastante, né? E eu tô falando isso justamente porque eu sempre fui muito reativo, né? E uma das coisas principais ali da minha mudança como pessoa, né? E aí, eu não tô falando que eu mudei completamente, que eu sou outro ser, que eu evoluí. Outro dia eu fui falar com a minha... Tava na praia com, com uns amigos e aí me perguntaram, cara, mas o que você acha que você mudou e tal? Cara, não sei. A gente muda coisas que são significativas pra gente, não pros outros, né? Minha prima Cida também outro dia veio falar pra mim que eu não mudei. Cara, é verdade. A gente não mudou. Minha mãe também me falou outro dia que eu não mudei. E é verdade, verdade. A gente não mudou. A nossa essência ela continua a mesma. Mas de alguma maneira as nossas ideias elas podem melhorar, você pode passar a não agir por impulso em alguns momentos ali, a não ser tão reativo. E para mim foi importante, porque eu realmente sempre fui muito reativo, eu sempre gostei do embate, de você ter discussões. Claro que não eram lutas, né? Não eram físicas, mas eu sempre gostei de reagir e de discutir coisas. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que algumas dessas atitudes aí, elas acabavam me atrapalhando. Por quê? Porque algumas pessoas sentiam medo de conversar comigo, outras pessoas elas observavam e falavam, cara, esse cara é um cara legal, ele não está sendo educado, ele não está sendo... E eu não percebia que estava sendo grosseiro de alguma maneira. E a gente precisa entender que a convivência ela é muito importante. E não só conviver, mas conviver bem com os demais, né? Então a gente precisa ter essa observação para que a gente se maneje o suficiente para que você não seja manobrável, né? Para que você não seja toda hora o sim, 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 aquele simpaticão e tal, mas que você tenha o seu lugar e ao mesmo tempo que você perceba que aquela convivência ela é ideal quando você não se torna reativo. De repente você tem uma ideia ali que ela diverge daquilo que você acredita ou que você quer fazer naquele momento ali, mas você não precisa ser reativo. Uma das provas disso é que quando eu entrei ali na Big Four, né, eu tinha uma supervisora que ela qualquer e-mail que chegava, ela já me perguntava se eu já tinha lançado. E aí eu sempre respondia, não, acabou de chegar, eu vou fazer as coisas que eu tenho para fazer e aí vou lançar esse daí. E toda vez ela fazia a mesma coisa, chegava um outro e-mail, você já lançou não sei o quê? Eu achava aquilo super estranho, né? Eu falava, cara, faz 3 segundos que chegou, né? Tá me perguntando se eu já lancei algo que acabou de chegar? E aí eu falava, olha, acabou de chegar, tá? Então assim que eu terminar as outras coisas eu vou fazer isso. E aí lutando, foram 4 meses assim nesse time, com essa dinâmica, né? E em alguns momentos ela falava até com a gerente também era a mesma coisa, né? Reforçava aquela ideia que ela estava tendo ali. E aí eu me vi naquela encruzilhada, né? Eu falei, cara, que estranho, né? Como... que eu faço, né? E aí fui pensando e aí chegou um momento que eu falei, cara, não vou mais reagir.
E aí, no primeiro e-mail que ela me mandou, no primeiro e-mail que chegou, ela já lançou isso aqui? Não lancei, mas vou lançar agora. E, cara, foi o start para minha vida. Não só para essa situação, mas para todas as que se seguiram ali. Por quê? Porque quando eu comecei a reagir com sim, ao invés de reagir com ímpeto, eu comecei a entender que eu estava dentro do jogo. E foi aí que caiu a minha ficha. Por quê? Toda vez que chegava um e-mail, ela me mandava: já lançou não sei o quê? Não lancei, mas vou lançar agora. Já fez não sei o quê? Não fiz, mas vou fazer agora. Já não sei o quê, não sei o quê? Não, mas é pra agora. Então ela não tinha mais motivo para me pressionar. Porque eu simplesmente não aceitava mais a pressão. E aí aquele virou um problema dela. Porque como que ela ia fazer pra, sabe, pra te cutucar? Não tinha como. E aí passou-se os meses, eu com contatos e tal, tive amizade com uma pessoa que era lá da programação, né, do RH, e aí me colocou num outro projeto, num cliente externo, lá na Paulista, e aí foi sensacional, porque eu acabei convivendo ali com o meu amigo, conheci meu amigo André, que tinha trabalhado na mesma empresa que eu, em São Caetano, divisa de São Caetano ali com Santo André, e foi incrível, porque é um cara muito bacana que eu tenho amizade até hoje. O André é meu parceiraço, que, nossa, eu tenho uma enorme consideração, eu amo os filhos dele. Na época a esposa dele estava grávida e a gente estava trabalhando lá na Paulista. E, cara, a gente ia na Consolação e passeava e comia naqueles restaurantes deliciosos que tem por lá. Tem um mineiro ali na Consolação que, nossa... E até hoje nós somos amigos. Então ele trabalha hoje na Paulista e vira e mexe quando eu posso, durante a semana que eu tô lá, sei lá, num dia de folga, eu sempre tento algum contato, ou quando vou em Santo André, próximo da casa dele, eu sempre tento algum contato para que a gente se encontre, porque, cara, o cara é muito maravilhoso. E foi isso. E foi isso. Eu ir para a Unimed, conhecer o André, e trouxe toda uma dinâmica justamente por conta da não reatividade que eu falei. E tem um caso interessante com o André. Logo que eu entrei na firma, né, eu esqueci o meu crachá no banheiro e um cara me mandou uma mensagem: ó, seu crachá tá no banheiro, tal, tal, tal. E eu achei estranho, porque tinha acabado de entrar na firma. E claro, o cara olhou meu nome e meu sobrenome, entrou lá no sistema, né, que a gente tinha lá no Teams e viu, e me achou e falou, cara, o cara viu a foto, né, e me contou. E esse cara era o André. E aí depois de anos a gente foi se rever de novo, e aí ele contou essa história, e aí a gente se identificou, começamos a conversar, e no final a gente descobriu que a gente trabalhava na mesma empresa, tínhamos vários amigos, inclusive ele ligou para um amigo pelo WhatsApp, e o cara era meu amigo pessoal, inclusive, me reconheceu na mesma hora. Esse cara saiu da minha vida pessoal e eu fui trabalhar com ele nessa mesma empresa, nessa mesma indústria. E depois, conhecendo o André, então vocês veem que as histórias, as vidas, elas estão interligadas de alguma maneira. Não adianta a gente fingir que não vê. Eu era amigo desse cara em 98, quando eu estava na Uniban, tentando fazer a minha primeira faculdade. Eu tinha acabado de sair da Ford. E em 98 eu tinha vários amigos ali que estudavam Direito na Uniban, porque eu estava louco para fazer Direito. Tava louco, queria fazer Direito de qualquer jeito. Mas era uma faculdade caríssima na época, não existia esse negócio de FIES, e aí era isso. Cara, estamos com 9 minutos e 25, então eu vou terminar esse vídeo e vou continuar a parte 2. É isso, valeu.